Padre Armindo Janeiro, muito bom dia, vai Bom ser o dia. nosso convidado de hoje. Bem disposto? Sim, obrigado. Obrigado. Assim com esse ar, está sempre ou é só às Não, vezes? bem, vamos ver. Quando se começa pela manhã, as coisas precisam de um tempinho para processar a informação. É daquelas pessoas que precisa de um tempinho. Eu não, Também. sabe que eu começo às 7 da manhã e já tenho que começar como acabo. Está bem, está bem. Está bem. Bem, isto não faz parte da nossa conversa de hoje, quer dizer, faz, porque é para o cumprimentar, Padre Armindo Janeiro. Muito obrigada por estar aqui connosco. É um gosto muito grande, de muita alegria, mas também de alguma tristeza, porque são muitos anos a lidar com uma pessoa que agora nos vais deixar, pelo menos nestas funções. Mas já vamos falar disso. Vamos falar um bocadinho do Padre Armindo Janeiro, como é que chega a Orem e como é que foi a sua passagem aqui por Orem. Pode ser? Pode, sim, senhor. Pode ser? Pode. Bom, para já é natural deste concelho, Sim, norte, zona norte. da Zona Norte, e foi para o seminário Em 76. em 76. Porque eu sei que também não temos muito tempo, que ao domingo é dia de missas e tal. Como é que aparece no seminário? Olha, por alguma maneira, por uma experiência que agora estou a fazer, fiz durante estes anos todos aqui na paróquia, e que é muito importante. Sei o ser, a minha mãe já fazia catequese familiar. Sei o ser como a gente tem hoje. Ou seja, o meu pai era imigrante, não tínhamos a dispersão dos meios de comunicação social e as redes e tudo mais, mas tínhamos uma coisa muito boa, gostávamos muito à noite, ao serão, junto à lareira, daquelas lareiras antigas. Muitas vezes a minha mãe contava histórias e algumas vezes contava histórias. Havia um livro que era as mais belas histórias da Bíblia. E lembro-me ali, devia ter 4, 5 anos, dela contar algumas dessas histórias e aquilo fazer sentido, no sentido que quando for grande também quero ser assim. Começa ali. Também gostava de ser assim. Normalmente eram histórias que nos colocavam na perspectiva do serviço aos outros, do querer o bem dos outros, de, no fundo, trabalhar para resolver problemas dos outros, situações complicadas. E depois também aquelas histórias de alguma heroicidade, de gente que no fundo foi capaz de ultrapassar a si, ultrapassar limites, ultrapassar dificuldades para que a pessoa a quem se queria bem ou se queria fazer bem, às vezes não é porque se tivesse uma relação especial, mas porque estava a precisar, se conseguia realizar esse objetivo. Isso acho que bateu fundo. Depois, mais tarde, passam os religiosos pelas escolas primárias. Naquela altura falavam dos seus projetos. Hoje também passam. O ano passado também organizou aqui na Vigararia a passagem pela aula de João Moral de missionários. Sim. Né? E isso, quando eles contavam as histórias dos missionários lá longe, aquilo deixava-me pensativo. De tal maneira que houve uma vez que de facto perguntaram lá na turma e todos disseram que não e eu fiquei calado. Pronto, mais tarde recordaram-me isso, como esse facto. Mas de facto fiquei calado porque eu nunca me vi. Hoje tenho missões de facto em vários países, dentro de pouco tempo iremos a Moçambique, mas nunca me senti vocacionado para estar fora da minha terra, mas sim para a minha terra. Fazia sentido ficar na minha terra. E por isso, quando, na altura do Crisma, eu recebi o Crisma com 11 anos, era o normal daquela altura, houve vários colegas do grupo, eram muitos na Freixenda nessa altura, éramos 180, e portanto foi uma grande celebração. E então, divididos por 2 salas, o pároco, que faleceu agora no tempo do Covid, o Padre Benevenuto, tendo perguntado numa sala se alguém queria ir para o seminário, fazer o estágio ao seminário, que era uma espécie digamos, de experiência vocacional, e o seminário diocesano. Os meus colegas apareceram 2 ou 3 que disse que gostavam lá ir. Eu disse que sim, que também ia. Eles acabaram por não ir, e eu é que fiquei. Pronto, é destas coisas que, ou seja, não é tudo óbvio. Deus vai servindo-se muitas coisas, nos vai pondo no caminho, damos os passos, eu dei-os sempre livremente,
tive muitas vezes vontade de voltar para trás no tempo de seminário e de sair, e isso tinha... Lembro-me de uma vez da minha mãe, quando ele disse que queria ir para o seminário, ficou contente. Depois, a certa altura, lá me zanguei lá por uma situação outra, já não me lembro o que é que foi, e disse que queria sair a meio do ano, e ela disse: não, se quiseres ir para lá, ficas até ao fim. E para lá, depois a certa altura já não saí, pronto, continuei. Lembro-me que o salto do seminário menor para o maior, porque é uma opção, digamos, já muito séria. Tive dúvidas porque eu fiquei ali no secundário, fiquei sozinho do meu ano. Depois juntaram-se 2 seminários, que os franciscanos também passaram a ter aulas do secundário connosco, e do nosso tempo, do ano meu e dele, dos franciscanos, em Leiria, ficou só um, que é o padre Isidro Lamelas, que é professor na Universidade Católica, e pronto, e também já foi provincial deles. Somos os únicos 2 que no fundo chegámos ao fim. Da minha terra, de facto, depois foram muitos para os seminários para Fátima, mas nenhum chegou ao fim. E de formação superior, de facto, foi aqueles anos 75, 76, complexos. Muitos começaram, a minha turma na minha aldeia éramos 20. E os que começaram, de facto, a fazer a formação superior, depois acabaram por não completar, por causa das... Pronto, ali houve uma espécie de deslumbramento. Bom, Padre Armindo, é que na zona norte do concelho saíam muitos jovens para o seminário. Sim, e era por boas razões, ou seja, e mesmo religiosas, há mais religiosas do... Sim, e religiosas também. E se olhares para o livro que a gente publicou, daquele calhamaço de testemunhas da palavra, estão lá histórias belas, e não havia sempre... as famílias não olhavam sempre isso com bons olhos. Deixar ir um filho ou uma filha e tal. A maioria, sim, deixava com gosto. Muitos, de facto, iniciado o caminho do seminário, não se reconhecendo ali, seguiram o seu caminho. A média nacional nós fizemos, por ocasião dos 90 anos da celebração das aparições de Fátima, um congresso nacional a seguir, os antigos alunos do seminário, dos seminários portugueses, em que fizemos um inquérito nacional, e em que se chegou à conclusão que dos que passaram pelos seminários, mais de 100 mil no século XX, apenas 5% dos religiosos se ordenaram. E dos diocesanos, apenas 10%. Ou seja, num caso 90% ou 95%, foi um investimento que a Igreja na altura podia fazer, tinha meios para o fazer, mais do que a sociedade, mais do que o Estado, não estava organizado para isso, e de facto deu condições a que muitos depois pudessem continuar os estudos. E a gente encontra esta gente depois nos anos 60 e 70 na mudança de regime em lugares-chave. Portanto, de alguma maneira, este investimento que a Igreja faz no século XX em Portugal, se alguém punha a hipótese da evocação, da vocação sacerdotal ou religiosa, dava-lhe condições para que ele a estudasse. É um bocadinho o que os pais hoje fazem. Lá na altura não podiam, mas agora fazem. Também dão aos filhos a possibilidade de escolher o caminho. É bem, é a sociedade que está a evoluir, ou seja, estamos a respeitar cada vez melhor a dignidade de cada ser humano. E o chamamento a que Deus, digamos, o chamamento que Deus faz a cada um de nós para que dê o contributo que é único, que é irrepetível, não haverá outro igual. Por isso, porquê é que aconteceu na Freixeda e não aconteceu noutros lados? Porque a gente tem ali 2 ou 3 padres na primeira metade do século XX que deram dimensão espiritual àquela comunidade. Ou seja, de facto, viveram, deram-se, entregaram-se, esgotaram-se ao serviço daquelas comunidades. E essa experiência marca. E por isso aquela comunidade pôde, de facto, evoluir muito. E é muito interessante. Por exemplo, a gente agora vai a Moçambique, com este grupo dos antigos alunos do seminário. Uma missão que já veio preparada antes do Covid, foi sempre adiada e tal. Pronto. O grande lugar da missionação religiosa, sobretudo masculina, mas também feminina, do Conselho de Orem é, de facto, Moçambique. É para onde foram a maior parte. Isso. E quase toda a gente tem alguém na família que esteve lá, nestas zonas, que tem de facto missionários na família, que passou por lá. E este serviço ainda hoje se mantém.
Há uma sensibilidade especial da nossa terra à dimensão missionária. Há aqui como que uma certa capacidade de universalização. Não sei se isto há um bocadinho a ver com o lugar. Nós estamos aqui no meio entre o norte e o sul, somos um lugar de passagem no meio de uns montes, não somos bem, já não somos Ribatejo, ou se quiser alguns acham que sim, mas temos estas montanhas que nos, de alguma maneira, diferenciam, e acho que com facilidade nós encontramos pessoas da zona de Orem a trabalhar em todo lado, com facilidade se encontra. Não sei se isto também está no nosso quadro, digamos, de compreensão da vida, porque sendo desta região do país, a meio, não sei, mas de facto há esta disponibilidade muito interessante, e isso marca também a nossa identidade como povo, do ponto de vista cultural e religioso, no fundo, ultrapassar os seus próprios limites. De facto, isto acontece no geral. Eu sempre pensei que a minha terra era o meu campo de trabalho. Pronto, e vai para o seminário, quando tem que fazer a escolha já mais responsável, continua a querer ficar no seminário, e a verdade é que é ordenado em que ano? Há 2 ordenações. Eu quis ficar um ano a fazer a experiência de diácono, em 89 como diácono, na Freixenda. Sim. A 16 de julho. Pois. Está quase. Exato. E no ano seguinte, a 29 de julho de 1990, aí foi em Leiria, na sede de Leiria. Nesse ano trabalhei em Pataias, do outro lado da diocese, ao princípio do ponto de vista pastoral, mas mais com as comunidades, grupos jovens e tal, mas depois adoeceu um professor. Olha, antes de chegarmos aí, e neste percurso todo do seminário, disse que algumas vezes se zangava, e agora vou-me embora. Uma das vezes a sua mãe disse que não, senhora, e foi o que fez bem, não é? Porque chegou onde chegou. Depois há outra cena, de facto, no final do secundário, quando os meus colegas todos foram embora, eu vou ter com o reitor, agora está na casa do Clero, já idoso e tal, o doutor Pascoal, disse, vão-se todos embora, eles não têm vocação, eu também não tenho. E depois ele lembra também, e depois lá contei as minhas histórias e o que é que eu achava e tal, porque eu não tinha. E ele lembrou-se assim, saiu-se assim como é, olha, por morrer 1, 2 ou 3 andorinhas, não acaba a primavera. E depois, está bem, falamos noutra vez, continuamos a conversa um dia destes. Do género, portanto, ajudaram-me sempre a pensar, que é uma das coisas boas do seminário. O seminário sempre nos ensinou a pensar. E chegou sempre à conclusão que o melhor era seguir. Exato. E voltei sempre ao caminho que livremente, e depois a mesma coisa, no retiro para a ordenação de diácono, eu levei tudo até ao limite, tentando medir-me a mim, se tinha, se não tinha, se os meus defeitos, as minhas capacidades serviam, não serviam e tal. Quem faz o retiro, na altura era o Dom Alberto, o bispo é que fazia o nosso retiro. E ele vai assim, mais importante daquelas frases que no fundo acabam por orientar a nossa vida, mais importante do que as tuas, digamos, capacidades, é o que tu deixares que Deus faça em ti. Pronto, o homem põe e Deus dispõe, não é? Sim. Há algumas coisas assim destas, quando a gente chegava a certo ponto e isso interrogava, tinha, não tinha, fazia, não fazia, uma vida em família, casando, filhos, uma vida ao serviço de uma comunidade, a ideia de continuar a acompanhar-me desde pequeno, aquela ideia de estar ao serviço dos outros, dispor da vida não num circuito mais pequenino, era legítimo, família, uma esposa, uns filhos, mas ao serviço de uma comunidade, de um âmbito mais abrangente, sempre orientou o meu percurso. E foi assim que ficou. E depois, mesmo já como padre, além do trabalho que me era dado, eu fui sempre à procura ou seja, fui-me deixando guiar por alguns sonhos, algumas ideias, digamos assim, que tinha, que gostaria de explorar neste campo de serviço, e identificando necessidades onde a gente podia agir pastoralmente, mesmo não tendo nomeação para isso, inventei, pronto, de alguma maneira, fiz caminho. Fez o seu caminho. Depois de estar então ordenado padre, estava-me a dizer que por onde é que passou? O diaconato, no tempo da experiência pastoral, do estágio pastoral,
que é depois do seminário até à ordenação sacerdotal, estive em Pataias com o padre Armindo Castelão, que agora está na Batalha, que é também aqui do Conselho, que já esteve aqui nas Misericórdias, que é natural da Cavadinha, Urqueira. Estive com ele um ano em Pataias. Pronto, aí deu um bocadinho, depois aí também estive no ensino, pronto, depois também nessa altura, por causa desse colega padre da Maceira que adoeceu, portanto tive que o substituir. E o ensino deixou? Deixei, tive sempre várias, as escolas queriam que eu voltasse, mas quando sou ordenado padre, fiquei com muita coisa logo. Como te dizer, trabalhei muito na primeira parte sempre com as escolas e com o movimento Casal de Estudantes, depois para acompanhar o ensino superior de Leiria, criei um centro de apoio ao ensino superior, com muitas atividades. Pronto, sempre acompanhei, mas acabava sempre a dimensão pastoral que implicava maior disponibilidade do que aquela que sobrava de um programa de aulas habitual. Acabava isso por ter sempre alguma importância. E quando chegava ao bispo, olha, foi a escola da Maceira, que na altura onde tinha estado, queria. Quando vim para Leiria, era o Politécnico, queria, porque eu queria também que eu fosse lá dar uma cadeira ligada à ética. Conversando isto com o bispo, foi sempre, na altura, Dom Serafino, e disse, mas é melhor que esteja disponível para todos. A lógica foi sempre, olha, maior disponibilidade para ir junto de mais gente, ou ir mais longe, ou fazer coisas sem um compromisso de horários. Foi um bocadinho por isso. Não que de facto, na área onde estava, pronto, podia ser interessante, mas a forma como eu ia desenvolvendo projetos levou o bispo a dizer que o melhor era não. Melhor era não. E então para onde é que vai? Daí tive 7 anos em Leiria, como vigário paroquial. Lançámos as comunidades como Cus da Areia, que agora é paróquia, Guimarães e São Romão, que criámos uma comunidade inteira de 2 paróquias, numa zona que era preciso também cuidar. Tive muito tempo depois também com os escoteiros, com os militares, com o ensino superior de Leiria. Ou seja, não estava em nenhuma paróquia. Era vigário paroquial da sede de Leiria, mas como éramos 3, eu fiquei com essa liberdade de poder trabalhar e mesmo tendo a catequese, sendo militar e mais enquanto, ou seja, sempre tive a possibilidade de ir respondendo a novos desafios. Foi sempre um bocadinho que era o vigário, na altura o padre Gaspar já faleceu, e até há pouco, ele também foi um padre que faleceu já com 102 anos, recentemente. Padre Domingos Gaspar? Não, Manuel da Silva Gaspar, esse que foi período a sé. Até eu ia para Roma, depois também mudou. E tive sempre essa possibilidade de, olha, a vida foi-me encaminhando para aí, ir tentando responder a novos desafios. Pronto, depois veio Roma, 3 anos, aí, e pronto, havia um novo desafio. Fiz a licenciatura canónica, que é um mestrado, equivalente ao mestrado. Estava a preparar o doutoramento, a Diocese estava no processo sinodal, lançou um projeto novo, que era o Centro de Formação e Cultura. Por causa disso, regressou à base. Era com o compromisso de continuar, mas não dá. Depois, a certa altura, já não dá. Porquê? Porque a certa altura eu pedia serviço e colaboração a muitos e depois eles pediam a mim e eu não podia dar, porque a certa altura tive que fazer a opção. Padre Armindo, o que é exatamente, o que era, eu sei que foi responsável pela comissão promotora e instaladora também do Centro de Formação e Cultura, penso que é assim. Sim. O que era exatamente? Era um desenvolvimento da Escola Teológica de Leigos, ou seja, era a ideia de criar um projeto mais abrangente que envolvesse não só a parte letiva e cadeiras para podermos viver um pouquinho a formação na Diocese, portanto, de alguma maneira virada para dentro, mas a ideia do Centro de Formação e Cultura era virar também, era ser um parceiro com os dinamismos culturais da região. Pronto, fizemos isso, nasceram projetos que envolveram bastante a região, como seja o ano agostiniano, em que celebramos Santo Agostinho, que saíram coisas muito interessantes, desde um congresso sobre Santo Agostinho, que me lembro, exposições,
uma cantata sobre Santo Agostinho que correu em o país inteiro, foi até interessante. Depois disso, uma data também de outras iniciativas que se fizeram, dessas que me lembro mais. Depois nasceram também formação nas cidades, descentralizámos a formação, chegou a haver aqui um curso de iniciação, Pensar a Fé, chegou a haver aqui um curso em Orem. Lançámos também depois uma outra dinâmica que era a ver com a espiritualidade, valorizar os momentos fundamentais do percurso cristão do ano, propondo pequenos espaços de reflexão, propondo retiros, conferências. Depois este programa todo acabou também por ser o conceito aplicado aos 90 anos das aparições de Fátima, com meia centena de iniciativas, onde aparece aquela oratória sobre Fátima, do Padre Cartagena. Ele tinha feito a primeira sobre Santo Agostinho, fez também sobre Fátima. Aparece depois, dentro deste conceito, deste Centro de Formação e Cultura, também a possibilidade de se fazer não só as exposições, mas também eventos que ajudassem um pouco a ler momentos. Isto tinha mais a ver com debates, conferências, várias exposições que foram feitas. Claro que eu depois também era responsável pelo património da Diocese, e isto depois era mais fácil, conjugar. Isso tinha estas 3 dimensões: formação, cultura e espiritualidade. Isto foram durante 5 anos, até assumir o seminário. Exatamente, foi reitor do Seminário de São de Leiria. 8 anos. Também, que experiência foi esta? Aí foram 3 níveis diferentes. Aí já foi ao contrário, já foi tentar encaminhar, ou melhor, ajudar a pensar quem estava no seminário. Exato, retomar um pouquinho a relação com a Diocese, porque tivemos que mudar a forma de funcionar, mas tinha também, além destas atividades, porque eu deixei o Centro de Formação e Cultura, mas mantive uma data delas. Fizemos também as obras, começámos a fazer a requalificação do edifício. Sim. E a refuncionalização. Parte do edifício foi preparado para a Casa de Retiros e continua a funcionar. Tivemos que ali investir muito, mas também era a forma do edifício, precisava, não havia muita hipótese. E depois começou-se um trabalho de dinamização vocacional junto das paróquias, das famílias, que precisa ser sempre. É um dos serviços que passa, de tempos a tempos tem que ser revisto todo, tem que ser, e os meus colegas estão a procurar fazer isso também a toda a hora. O investimento maior, no caso do seminário, foi também do contacto com os jovens adultos, porque tivemos um grupo ainda grande, embora são grupos, quando jovens e adultos, ou jovens adultos, quando aparecem e põem a questão, o processo é mais subtil e mais delicado. Mais subtil porque tem que se olhar bem primeiro para a missão, para se perceber se aquilo que se procura, ou seja, não se pode encontrar uma missão para aquilo que a pessoa idealiza, porque senão invertemos as coisas. O Evangelho é que está em primeiro lugar. É necessário, digamos, colocar a pessoa perante a missão que lhe vai ser pedida e perceber com realismo se aquilo é uma fuga para ele, se é o caminho para uma zona de conforto, sabe? Ou se é de facto a entrega, a disponibilidade da vida para o serviço, que no crescimento da adolescência por aí acima vai-se fazendo naturalmente. Nos adultos é preciso fazer-se conscientemente, porque senão, como é que isso fazia? Aconteceu-me alguns não achar que não deviam ir para o seminário maior, porque primeiro precisavam de se confrontar com a realidade. Isso normalmente deu sempre bons resultados, ou seja, as pessoas perceberam que não era o caminho. Portanto, esse é o papel do reitor também, não é? Esse exatamente. É o papel do reitor. É do seminário, é de depois que vem para a paróquia de Nossa Senhora da Piedade? É. E como é que vem parar a paróquia de Nossa Senhora da Piedade? Quando foi colocado este desafio, como é que foi? É assim, havia a possibilidade na altura estávamos num processo de conclusão de uma etapa. E, portanto, já se tinha falado antes, mas ainda havia ali alguns assuntos que era preciso resolver no seminário, tinha a ver sobretudo com as obras, com algumas dinâmicas, e quando o Dom António
propõe, de facto, há estas e outras hipóteses. E na altura houve uma razão que pesou na definição entre esta e outras. Foi o meu pai, porque estava na reta final, e então vim de facto a pensar um pouquinho que eu podia ajudar mais. E aconteceu. Ele tinha sido operado, tal. Ele não queria ir para lá, queria ficar em casa, tinha autonomia para isso, tal. E foi um bocadinho isso que ajudou. Uma outra razão ajudou, porque eu tinha trabalhado muito em Fátima, tinha trabalhado na zona de Leiria, achava que era melhor agora um bocadinho... Mudar um bocadinho. Exatamente. Outros ares. Exatamente. Estive perto do seu pai, o que para si foi bom. Foi bom. Durante 4 anos. Foi muito bom. E depois fica com uma paróquia grande, não é? Que lhe dá muito trabalho. Que marca é que deixa nesta paróquia? Pois, terão que ser os outros a dizer. Olha, mas há uma curiosidade aqui, que foi a implementação da catequese familiar. E devo-lhe dizer que ainda esta semana houve uma mãe que participa na catequese familiar, não vou dizer aqui qual é, e que me disse que o padre Armindo foi a única pessoa que a fez voltar a acreditar, ou voltar a ter fé. Foi esse o termo que ela utilizou. Ela tem a catequese familiar, não é? E foi uma das coisas que implementou. Curioso que não sei se tem alguma influência da sua mãe. Lá para trás terá. Não, digamos, não na linha, mas na minha vivência pessoal, sim. E achou que isso podia funcionar também. Aqui e podemos dizer ainda mais, de uma forma mais dentro dos recursos que hoje temos do ponto de vista pastoral e da forma como podemos chegar, se acreditamos que o dom do Evangelho é um bem para as pessoas. Hoje precisamos de novas formas de o fazer sentir e viver e pensar. E é interessante que a gente o possa fazer prestando um serviço às famílias, que eu acho que é a parte mais bonita, que é se este é um dom especial e que até agora a forma como a gente traduz ou transmite o Evangelho está envolto em modelos que, sendo úteis e necessários, não podem ser os únicos, e às vezes esses, como são feitos da forma tradicional, já não despertam tanto interesse. Então, uma leitura fresca, digamos assim, dos textos bíblicos, como hoje está a fazer-se na catequese e em tanta parte da atividade da Igreja, porquê? Porque estamos a conseguir ir beber àquela novidade primeira, àquela força, ao impacto que Jesus tinha nas suas atitudes e nos seus gestos. Então, a gente hoje tem que encontrar maneira de nos aproximarmos desses textos de uma forma, digamos, livre, desassombrada. E a catequese familiar, com a necessidade que tem de se tornar adequada à primeira fase do nosso crescimento, traduz isso em miúdos, como já me costuma dizer. Ora, esta frescura do Evangelho pode chegar assim e não faz só bem às crianças, faz também bem a quem está pelo meio. Eu, sim, agora na parte final, portanto, quando chegámos a ter catequese familiar para os 6 anos, quer dizer que era uma prioridade para mim, portanto, eu, antes de qualquer coisa, no princípio do ano, já punha lá 6 reuniões por mês, nos primeiros dias, e aquilo apanhava quase 10 dias, os primeiros 10 dias, depois há mais isto, mais aquilo, que aquilo era sagrado, o resto tinha que vir a seguir. Aquilo foi uma bênção para mim. Eu pude, com os pais e com o catequista de cada ano, fazer a descoberta e ver o que os catecismos, de facto, às vezes podem ser um bocado maçudos, porque tem muita pedagogia, tem muita coisa, portanto, às vezes é muito esquema, muita palavra, é muito texto. Mas o modelo familiar permite retirar toda essa massa, digamos assim, acrescentada sobre a visão de um especialista, a gente recolher o essencial, que é como é que eu vou falar disto ao meu filho ou à minha filha, e traduzir isso então em linguagem que seja perceptível por eles, com adaptação à formas de pensar de hoje. Ou seja, este caminho, a minha mãe fez isso connosco quando nós éramos pequeninos, lá em minha casa,
este era o ideal também, era colocar isto de modo acessível a que os pais não só fizesse sentido para eles, porque só dessa maneira, fazendo sentido para eles, é que eles encontram forma de explicar aos filhos. Este é que é o futuro, este é que é o futuro da catequese. E foi um projeto que lhe deu muito gosto? Foi, sim, senhor. Começou pouco a pouco, primeiro foram 6 anos, e depois nós até interrompemos um ano. A pandemia é que nos obrigou a dar o salto, porque a gente, comecei ao 3º ano, porque os 2 primeiros anos foi para ver, que era quando cá cheguei à paróquia, ver como é que a gente pode, no fundo, lançar pontes, sobretudo com os casais novos, que têm filhos e tal, e como é que podemos ajudar, como é que podemos contribuir. E depois destes 2 anos, a opção foi a catequese familiar. Depois fizemos os 3 primeiros anos, fizemos o intervalo, entretanto vem a pandemia, fizemos os outros todos. Portanto, durante o tempo da pandemia, demos sempre catequese online e tal. E agora é um projeto que está implementado. Sim. Olha, foi bem recebido, sente que foi bem recebido nesta paróquia? Foi logo caminho pelo Padre Bento. Recorda-se? Logo caminho por ele. Recordo-me, foi bem recebido. É uma coisa interessante. Sendo do Conselho... Costuma-se dizer que Santos da Porta não fazem milagres, não é isso? E pensava que conhecia, nem não conhecia. É sério? É, porque sabes, tu conheces o lugar, a Câmara Municipal, a Igreja Paroquial, tal. Mas depois as pessoas, o que faz a comunidade, os seus hábitos, tendências culturais, maneiras de estar, como se dinamizam. É um processo de aprendizagem quando vai para uma paróquia, não é? É o que eu escrevi em algumas mensagens, que eu vou disponível para aprender. O que eu tive que fazer aqui, aprender... É o que eu vou fazer a seguir. Aprender para depois poder no fundo, prestar algum serviço e não seja um empecilho, não é? E não ser um empecilho. Olha, Padre Armindo, vem parar à paróquia de Nossa Senhora da Piedade, está cá durante 10 anos, não é? Porque veio em 2013, não é? Foi. Está cá durante 10 anos e agora não pediu para sair da paróquia, não. Mas ao fim e ao cabo os seus colegas entenderam que era necessário agora como vigário-geral. Pois, aí tenho que perguntar a elas, porque eu conheço os meus defeitos, não é? E havia lá colegas meus em Leiria que podiam prestar este serviço. O que é que eles viram? Pronto. O que eu posso dizer de mim próprio, olha, assim como estive até agora, procurando reunir, motivar, desenvolver, entusiasmar, participar, é o que eu vou fazer. Aqui, de facto, o que se pode dizer é a atitude minha radicalmente é a mesma, é a minha forma de estar. Padre Armindo disse que sempre gostou de responder a novos desafios. Sim. Pronto, e este é um novo desafio. Neste sentido, sim. Vejo este novo desafio. Pronto, pensando pessoalmente, o novo desafio que eu encontro é como é que nós nos podemos organizar para estarmos ao serviço do Evangelho nesta porção do povo de Deus, que é a Diocese de Leiria Fátima. Isto é um desafio. Eu dizia assim, mas também havia lá um em Leiria que pudesse fazer este trabalho. Vieram pedir a mim, eu estou-me a reprogramar. Uhum. Pronto. Por isso, nesta fase em que eu estou neste momento é assim, vou disponível para aprender e vou de alguma maneira ler também naquilo que são os comentários, as sugestões dos meus colegas, fundamentalmente aquilo que o Bispo vai no fundo partilhando connosco e de alguma maneira dessa forma ele vai nos envolvendo também no seu sentir. Vou disponível para dar o meu contributo, sem estados de alma, no sentido que quero muito isto ou que eu não quero nada aquilo, não. Sem estados de alma vou disponível para colocar os dons que o Senhor me deu ao serviço deste trabalho. Padre Armindo, mesmo quase no final, não lhe vou perguntar o que é que vai fazer, porque como diz, vai agora ainda ver, não é? Mas o que é exatamente, que papel é que tem um vigário-geral? É o primeiro colaborador do Bispo e procura agir segundo a mente do Bispo. O que é que isto é dizer? Vou fazer, viver, no fundo, trabalhar em sintonia com ele. Não só porque ele me disse isto, mas porque, no fundo, chegar a compreender que a forma dele ser e as prioridades que ele tem e a forma como ele vê as coisas, ajudá-lo, no fundo, a clarificar quer
o que ele possa estar a intuir como caminho e proporcionar-lhe o conhecimento da realidade que eu tenha, como base para ele, no fundo, para irmos a desenvolver os projetos da Diocese. E, por outro lado, há depois uma parte administrativa, que é todo o setor de papéis. Pronto, agora vamos ter que fazer a reorganização pastoral da Diocese, porque com os poucos limites que tem, tendo menos, digamos, recursos humanos, com os limites que temos, ver se conseguimos continuar a servir. Não vamos ter um dia destes uma diocese como a saúde que temos, com a falta de padres. Não, em princípio é isso, a falta de padres, olha, isso, há aí duas coisas que a gente tem que dizer. Uma é positiva. A falta de padres significa que talvez haja quem esteja a menos. Ou seja, tivemos padres o suficiente até agora, mas o facto de não termos não quer dizer que seja em si negativo. Quer dizer é que Nosso Senhor deu-nos a todos o dom do Espírito, todos participamos do ministério de Cristo como profetas, sacerdotes e reis. Profetas não é para dar a dizer desgraças, é para sermos todos porta-vozes de Deus. Sacerdotes, para oferecermos a nossa vida pelos irmãos, que é o essencial do sacerdócio, segundo Jesus Cristo. Portanto, todos nós podemos oferecer a nossa vida no serviço, e há tanta coisa na Igreja que não precisa ser um ministério ordenado dos padres a fazer. Uhum. Portanto, isto é bem. Ou seja, nós vamos mudar de paradigma. Sim. E é esse o trabalho que tem em mãos agora também, não é? Não vai chegar a minha geração, o tempo que eu viver, não vai chegar para esta mudança. Mas é o que vai ser. Implicar a implicação dos leigos, o reconhecimento do lugar da mulher e dos religiosos. O reconhecimento da mulher não é muito difícil, basta olhar e ver quem é que no fundo está mais ao serviço na Igreja. São elas. Portanto, isso nem é difícil. Portanto, é um papel que vai ter agora também preparar esta... Com todos os colegas padres e com todas as pessoas que já colaboram. Mas o que é que lhe deixa assim muita saudade desta paróquia? É, a catequese familiar, A catequese familiar. É, sim. Depois há coisas que aqui... Foram laços muito fortes que se criaram entre o pároco e as famílias, não foi? E há muitos colaboradores aqui que deixam... Quase sempre são aqueles que depois ficam depois da gente passar. Sabes onde é que eu os reencontro? As pessoas com quem tive nestes 33 anos a trabalhar. Agora, pode dar para muita outra coisa, mas para mim deu para encontrar todas estas pessoas. Olha, no Facebook, muitas destas com quem eu trabalhei. Pronto, e depois vamos encontrar, olha, lá nos tornamos, depois iniciamos a conversa e depois trabalhámos nisto há 20 anos, há 30 anos, isto, daquilo. Ou seja, esta rede social, no fundo, é também a expressão das redes, digamos, das relações humanas que fomos estabelecendo e que no fundo são essas que eu valorizo. Ou seja, depois da função mantém-se a amizade e as pessoas. Por isso, evidente, quem vier a seguir tomará conta dos assuntos, desenvolverá os seus projetos. Do ponto de vista daqueles com quem mais sintonizei, manteremos alguma conversa e algum contacto, que é bom. Olha, vai tomar posse já dia 23 deste mês, se eu não estou em erro, mas depois mantém-se na paróquia, não é? Tomar posse é uma palavra que o direito canónico vai rever, estou convencido, entretanto. Mas é assim que se diz, não é? É formalmente, mas é início de funções. Início de funções, pronto. Sim, isto é um pouco... parece assim um cargo mais político. Sim. E no fundo não somos nós que tomamos posse, o lugar é que toma posse de nós, não é? Muitas vezes. Não é? Uhum. Mas, ou seja, são nós que estamos... Os lugares não estão em função das pessoas, as pessoas é que estão em função dos lugares. Porque estão ao serviço de. Sim. A ideia é essa. Então, é um bocadinho assim, é uma fase de transição até setembro. Não está tudo definido ainda lá perto, porque o Sr. Bispo anda a tentar organizar as outras mudanças que são necessárias, são cirúrgicas, ou seja, são só pontuais, porque o ano que vem é que será então feita uma avaliação maior de tudo isto a nível diocesano. E o início funciona. O dia 23 é também a data escolhida para agradecermos ao Padre Jorge Guarda este serviço de 25 anos. Eu depois assino no final os documentos que tenho a assinar para início de funções, mas fundamentalmente a Diocese se mostrar reconhecida porque este homem esteve ao serviço da Diocese 25 anos. Não é qualquer coisa. Exatamente. Depois, eu continuo em funções na paróquia.
até à nomeação do meu substituto, deve ser a semana que vem. O José pensa poder apresentar no dia 13 de julho, porque é o dia da Catedral. Ele anda a trabalhar nisso agora, não sei se ele tem muitas certezas neste momento ainda, acho que não tem. As pessoas que nos estejam a ouvir vão pensar, a Paula não lhe perguntou quem era o novo parque, eu não vou perguntar porque já sei que não está ainda nomeado. Não tem, nem o Sr. Bispo saberá a 100% quem. Tem pessoas, tem nomes, tem perfis, mas tem muitas nuances a ter que avaliar para que no fundo seja a mais adequada possível. E será bem, porque será bem escolhido, de certeza. Depois haverá aqui uma fase de transição em que estarei aqui, mas irei também lá, a Leiria, para o que for necessário. Depois, de facto, em setembro tenho essa missão em Moçambique. Pode haver a passagem, se calhar mais provavelmente no final, quando voltar de Moçambique, ali no último fim de semana de setembro. Mas também pode ser no princípio de setembro, portanto. Mas eu acho que será mais lá. Porquê? Também para dar espaço a que quem venha possa tirar férias. E se for no princípio de setembro já não é fácil. Já não é fácil. Pois. Padre Armindo, nós tínhamos muito que conversar, mas como sei que o seu tempo é limitado e agora com este de ter que prestar, dar apoio na paróquia e estar também já está com um pé na paróquia e um pé na diocese, é mais complicado e não queremos tomar mais o seu tempo. Em nome da rádio quero-lhe agradecer estes anos, foram 10 anos de colaboração que foi imprescindível para nós, e sempre a sua disponibilidade em tudo, conversámos muitas vezes, mas pela celebração da Eucaristia que era transmitida e vai continuar a ser, assim o espero, não é? Sim, ao domingo aqui, a partir da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Piedade, em tempos de pandemia, foi também muito bom. Era isso que eu queria valorizar. Muito bom podermos levar às pessoas. Mas isso só foi possível com a disponibilidade do Padre Armindo, que celebrava as missas à porta fechada para poderem ser transmitidas na rádio, que eu agradeço mesmo. Nem todos os padres fariam isso e tinham esta colaboração, portanto eu resta-me agradecer mesmo, do fundo do coração. Muito obrigada em nome da rádio. E a meu nome pessoal também. Olha, agora é a parte pá. Olha que chatice, ó Padre Armindo. Não te preocupes, isso Olha, houve uma mãe que me disse que ia chorar. Olha que isto realmente é difícil. Não te preocupes. Agradecimento também, de facto, também eu tenho à rádio e a dar-te a ti pessoalmente pela colaboração que sempre foi possível, e não só isso, e a ajuda e até os conselhos que recebi, quer teus, quer em tempos do teu marido. Que Nosso Senhor o tenha junto de si no seu eterno descanso. E por último dizer que de facto nos meios como os nossos as sinergias são fundamentais, porque é o bem da comunidade. Quando todos podemos dar a nossa ajuda, a comunidade ganha sempre. E eu acho que procurei ter essa perspectiva, sabendo que não conseguimos tudo, não temos capacidades para tudo, mas o que nos iam pedindo e que a gente achava que podia fazer, ou o que achava que os outros podiam fazer e íamos pedindo, isso aconteceu. Eu também quero agradecer a Deus e agradecer-te a ti particularmente. Não, eu aqui agradeço. Muito obrigada por tudo e por todo o apoio, não só na rádio, mas também a nível pessoal. Muito obrigada e as maiores felicidades. Muito obrigado. Quando chegou eu disse assim, então isto é uma promoção. E o Padre Armindo explicou-me que não é uma promoção, portanto é um trabalho diferente, é um serviço diferente. Eu é que brinquei com que foi promovido. Olha, obrigada. E já agora a todos, nas vossas orações, que se lembrem também de mim, para que eu faça a parte que me compete. Nosso Senhor me pede que faça. Com certeza que todos farão. Muito obrigada, Padre Armindo. Felicidades. Muitas. Obrigado. Obrigada. E um bom dia a todos. Olha, mas vamos conversar quando for vigário geral. Fica já aqui a ameaça. Está bem? Está bem, com todo o gosto. Muito obrigada e problemas. felicidades, Padre Armindo. Muito obrigada. Obrigado também.